Ora, e já temos aqui a indicação do direto. Não sei se a professora Ana Gonçalves consegue ver em Uhum, cima à esquerda uma luzinha vermelha. Já uhum, está. já Então está. eu vou minimizar, que era para conseguir ver também o Facebook, porque dá mais jeito. Ora, vamos então começar o último, esta conversa antes de irmos de férias e depois de um ano letivo, nomeadamente de um segundo semestre tão diferente e tão atípico, o que não quer dizer que tenha sido necessariamente mau, certo, minha querida Uhum, convidada? uhum. Ok, lá voltaremos. Vamos então iniciar o último esta conversa com a presidente do Conselho Pedagógico da ESTE, a professora Ana Gonçalves, que é doutorada em Estudos de Literatura e Cultura, na variante de Estudos Ingleses, pela Universidade de Lisboa e pela University of South Wales. É pós-doutorada em Geografia, pelo IGOT, também Universidade de Lisboa. Além de presidente do Conselho Pedagógico, é docente e co-coordenadora da área científica de Artes, Humanidades e Línguas Estrangeiras. Como eu já disse anteriormente, depois de um semestre tão diferente, é preciso refletir, ou é interessante refletir sobre aquilo que aconteceu. E a professora Ana Gonçalves sugeriu um título fantástico, que nos vai dar para estarmos aqui à conversa durante muito tempo, algum tempinho. E o título é Há males que vêm por bem? Pergunta. E depois, repensar estratégias de ensino e aprendizagem em tempos de pandemia. Primeiro que tudo, Ana, é um gosto estar contigo na última conversa antes das férias, portanto isto marca muita coisa, o final do Ok. semestre. Há alguns diazinhos que nos separam das férias, usando aquela expressão tão Dias batida das. longos. Sim, longos, mas das Uhum. merecidas férias, não é? Neste caso, neste ano, se calhar mais do que nunca, e se calhar não querendo tornar, como nós já conversámos antes, não querendo tornar numa rotina de pergunta-resposta, que não é este todo o nosso objetivo, eu gostava só de lançar uma pergunta, e prometo que será das poucas que vou fazer. ah, Gostava de pedir que desconstruísse este teu título, que eu acho interessantíssimo. Às vezes, ando com os convidados, andamos a discutir como é que vamos tornar a coisa mais apelativa. No teu caso, de facto, foi assim um bingo. O título é fantástico. Há males que vêm por bem. Repensar então as estratégias de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia. Ana, e mais uma vez, obrigada. Explica lá Eu é isto. que agradeço, Cândida. Antes então de passar à desconstrução desse título, queria só agradecer-te pelo convite de estar aqui hoje, como disseste, nesta última sessão do Esta à Conversa antes de férias, mas para além disso agradecer todo o trabalho que tens feito pela Esta ao longo deste semestre, precisamente a dinamizar as redes sociais da nossa escola, nomeadamente com esta conversa, com alunos, com professores, com perspectivas diferentes dos vários cursos, das várias áreas de lecionação, etc. Portanto, a escola tem muito que agradecer todo este trabalho que tens feito no sentido de manter, digamos assim, esta interação em momentos de pouca interação que temos tido ao longo deste semestre, e isto dá-nos aqui também um gostinho, um convívio que nos falta neste momento. E, portanto, queria agradecer-te Obrigada, também Ana. por isso. Obrigada. O título. O título eu, de facto, comecei por pensar, nós... Olha, eu vou-te já interromper. E eu Diz disse não lá, interromper, que está aqui diz lá. um comentário que eu não resisto a não ler. É do Francisco Salgado. Diz alguma coisa o Sim, nome? sim, sim, Então sim. eu vou ler. Professora Ana Gonçalves, com exclamação, uma ou duas, duas. Hoje que já não sou seu aluno, é que não corro o risco de soar a bajulação. Foi sem dúvida a melhor professora que tive na ERC. Não só enquanto professora, mas sobretudo como ser humano. Foi uma grande graça poder conhecê-la e poder crescer com o seu exemplo. Opa, Oh, obrigada, Francisco. Francisco, já fez o meu dia, já fiquei aqui de coração cheio. Muito obrigada, um E eu beijinho ao também, Francisco. e o meu também. Já não o vejo há algum tempo, mas recordo-me, de facto, esta questão às vezes de juntar os nomes às caras não é É, fácil, mas há nomes que ficam e há alunos que ficam, e quando são nomes que são mais fáceis de identificar, eu estou a obrigada, ver uma Francisco. fotografia do Francisco, é bem giro, portanto deves lembrar-te dele. Sim, obrigada, Francisco. Um,
então, pegando na primeira parte do título, do Há males que vêm por bem, é porque, de facto, quando pensamos em tudo aquilo que passámos por este último semestre, há muito aquela tendência de carpideira, não é? Isto correu tão mal, isto podia ter sido feito desta forma, da outra forma, e aquilo que perdemos, e esquecemos muitas vezes daquilo que ganhámos também. E das aprendizagens, especialmente, que fizemos ao longo deste semestre. Portanto, aquilo que a pandemia nos trouxe para o ensino, para a educação, foram de facto coisas que gostaríamos de ultrapassar. E talvez depois daqui a pouco pudéssemos falar um bocadinho sobre isso, mas há de facto muitas aprendizagens que fizemos ao longo destes meses e que se calhar precisamos aqui de um bocadinho de distanciamento destes momentos, não é? Destes momentos vividos, para percebermos, quando olharmos para trás daqui a alguns anos, percebemos de facto, num espaço de 3, 4 meses, o que é que eu aprendi, em termos de comunicação, especialmente, em termos de ferramentas digitais, em termos de adaptação a um contexto que era completamente novo e, portanto, tivemos que ganhar a capacidade de dar a volta, de formas que não imaginávamos anteriormente, e, portanto, nem tudo é mau. E aquilo que há que fazer agora, não é? É pensar, com base nesta aprendizagem que fizemos, como é que vamos repensar o processo de ensino-aprendizagem para o futuro, num futuro próximo, em particular, que ainda temos condições de distanciamento social, que ainda temos uma lotação das salas que tem que ser garantida, no acesso aos espaços, etc. Portanto, isto são realidades das quais não podemos fugir neste momento. E, portanto, se não podemos fugir, há que há aqui algum tipo de adaptação. E, portanto, este ponto de interrogação aqui, só para finalizar esta reflexão, é há males, mas que se calhar há males que vêm por bem. Portanto, é aqui uma reflexão que vamos fazer em conjunto. Eu tinha 2 pontos, só para te interromper, apesar de ter dito no início que não interrompia, mas, mais uma vez, há mais um comentário, também não vou conseguir não ler. Cátia Goulart, diz-te alguma coisa? Sim, sim. Vou também ver se consigo ver a fotografia. Sim, está muito, muito equipada, não consigo ver bem. Mas o comentário também é tão querido. Um grande abraço para a professora Ana Gonçalves, fez parte do meu percurso académico há mais de 12 anos. Ana, já, tão velhota. É sim. Tenho gratas memórias suas, bem como da EST e de todo o meu percurso nesse estabelecimento de referência. Obrigada, professora, pelo seu ensino, pela sua dedicação. Foi graças a si e aos seus colegas que me tornei uma boa profissional de turismo. Um beijinho da Ilha do Pico, nos Açores. Muito obrigada. Eu penso que a Cátia já estava lá pelos Açores na altura, se não estou enganada, e é de facto com estes comentários também que ficamos muito orgulhosos dos nossos alunos por este país fora e noutros países também. Não, e é bom ver ao fim de tanto tempo terem ficado estas memórias, é uma coisa fantástica. Eu ia só pegar numa questão que tu referiste. Disseste qualquer coisa como as coisas podiam ter sido feitas se calhar de outra forma. Naturalmente que sim, mas isso não quer dizer que tenhamos fracassado ou que não tenhamos feito bem, não é? Não, de É todo. por aí. De todo. Nós tivemos aqui um contexto que foi imprevisível e deu-nos aqui também a percepção de que nós precisamos, em termos de planeamento, de planos de contingência em qualquer área, nomeadamente na educação. Portanto, não o tendo, aquilo que tivemos que fazer foi o tal ensino-aprendizagem remoto de emergência, ou seja, adaptar-nos a uma emergência na qual nem todos os docentes tinham formação para tal, nem todos os docentes e estudantes tinham equipamento para tal e condições em casa também para estarem em casa com as suas famílias e ao mesmo tempo estarem a ter aulas, quer professores, quer estudantes, e portanto nós tínhamos e temos cursos em modelo presencial. E é essa a realidade que conhecemos. Termos que nos adaptar, de repente, foi de facto esta emergência. Agora, pensando para um próximo ano letivo, já não é uma questão de emergência, ou seja, é uma realidade diferente,
mas é uma realidade em que sabemos que muito provavelmente continuaremos a ter aqui um misto de ensino presencial e de ensino à distância. Portanto, vamos pegar naquilo que aprendemos, vamos fazer também mais formação, quer estudantes, quer professores, mas de facto não há aqui desculpas de emergência para não fazermos um planeamento mais cuidado e para não termos em atenção situações que possam vir a ocorrer e que sejam excepcionais e às quais tínhamos de dar resposta. E, portanto, é óbvio, e aqui já entrando um bocadinho nos males, digamos assim, desta pandemia para o ensino, para a educação. É óbvio que, se calhar, aquele que é aquela que é a principal desvantagem de todo este contexto foi a perda de interação social. Ou seja, o estarmos aqui, as duas a falar, só a vermos as nossas caras, não a vermos toda aquela que é a nossa linguagem corporal, não termos uma interação clara em que conseguimos percepcionar a reação dos interlocutores. Depois, tudo o que é, em termos desta interação social que se perdeu, eu penso muito nos estudantes aqui, porque de facto a supressão de momentos de convívio que eles tinham ao longo do ano, isto é muito importante, é um rito de passagem pelo ensino superior, como será pelo ensino secundário, como qualquer outro nível de ensino. Portanto, alunos que tinham como objetivo, alunos de terceiro ano, por exemplo, a benção das fitas no final deste ano letivo, ou as várias festas, portanto, todas aquelas atividades complementares. Escola, não é? A Desculpa? nossa semana da escola. Exatamente, a própria semana da escola, Uhum. tudo isto de facto causa perdas que nós não vamos conseguir repor. E mesmo que consigamos ter momentos de interação no futuro, se calhar serão com muitas limitações. Portanto, são de facto perdas, especialmente para estes alunos que já não continuam connosco, que incomodam e que vai ficar sempre aquele gostinho de que faltou qualquer coisa. E depois também, se pensarmos naqueles que são os nossos elementos diferenciadores, como os estágios, como as aulas práticas, como as visitas de campo, como, neste caso não especificamente da EST, mas também as mobilidades Erasmus, por exemplo, ou outras mobilidades internacionais. É outra perda que de facto causa aqui algum transtorno mesmo no próprio processo de aprendizagem dos alunos, ou seja, nunca vamos conseguir substituir aquilo que os alunos aprenderiam num mês de estágio, nunca vamos conseguir substituir aquilo que os alunos aprenderiam nas aulas práticas ao longo do semestre, e isto é o que não é positivo. E pensar, por exemplo, também, e tu já tocaste este ponto, nunca vamos conseguir arranjar forma de substituir aquelas amizades que se criam com os colegas, não é? Claro. Aquelas relações muito próximas, fazer um trabalho de grupo agora, se bem que os nossos alunos já utilizavam muito as plataformas digitais para trabalhar, não é? Entre eles, mas há rituais, há rotinas que não vão, que vai ser impossível de recuperar, como tu disseste. Eu estava a ouvir e estava a pensar, do ponto de vista, é claro que a minha perspectiva é a perspectiva de uma docente, não é? Eu consigo entender tudo isso que tu me disseste, que os alunos que estão a perder, naturalmente, e se calhar o que eu te vou dizer acaba por ser, se calhar, um bocadinho perverso, não sei, mas eu tenho noção de que, como docente, acabei por ter uma maior proximidade com os meus alunos neste regime. Faz sentido? Faz sentido o que eu estou a Para dizer? mim também faz, mas se calhar também aí, porque temos turmas de línguas que são turmas um pouco mais pequenas do que outras que poderão ser um bocadinho maiores. Mas ainda assim, acho que houve, quer da nossa parte, quer da parte dos alunos, uma preocupação em perguntar uma coisa tão banal no início das sessões como então como é que está? E de saúde está tudo bem? E aí por casa está tudo bem? E depois esta proximidade acabou não por ser não só com os alunos,
como também eu tive pais a acenarem-me, a passarem lá atrás na câmara e a dizerem-me adeus. Portanto, nós entramos de facto na vida, nas casas dos alunos, e isso necessariamente torna-nos mais próximos. Nós anteriormente não éramos convidados para a sala de estar ou para o quarto, com a cama por fazer, muitas vezes. Portanto, todas essas partilhas do nosso dia-a-dia, da nossa esfera mais privada, é óbvio que são circunstâncias que não são, não são previsíveis, mas que foram entrando no nosso dia-a-dia. Eu lembro-me de uma defesa de mestrado que tive este semestre, em que, via Zoom, em que no final, portanto, estava a família da aluna que estava a prestar provas, e no final aconteceu uma coisa que normalmente não acontece em provas presenciais, que foi o pai a dizer que a aluna era uma filha extraordinária, que tinha imenso orgulho dela, etc. E, portanto, eu estou a dizer isto, estou-me a arrepiar neste momento, e naquele momento arrepiei-me também. São situações que de outra forma, no contexto presencial, nós não teríamos normalmente acesso a elas, não aconteceriam. Até por um certo pudor do formalismo, etc. Portanto, é como se, mais uma vez, para o bem e para o mal, estas sessões síncronas via Zoom, Teams, etc., nos tivessem aproximado mais a mais dos alunos. Muito simplesmente, às vezes, por esta questão. Então, está tudo bem consigo? O que é que fez na última semana? O que é que está a fazer, já que está em casa em isolamento, o que é que tem feito? Mas tem que fazer exercício, mas veja lá como é melhor. Portanto, estas coisas que de facto nos aproximaram mais. Eu criei um grupo com as minhas turmas de DGH, de segundo ano, e houve uma altura em que estávamos um pouco enlouquecidos a partilhar fotografias dos bolos que fazíamos. Então era uma espécie de acordo. Então, para a próxima semana vamos ver quem mais é que partilhou. Mas olha, temos o Francisco Salgado, vem aqui com mais um comentário que também acho que tem piada, mais um. Lembra-me agora de um episódio muito engraçado com a professora Ana Gonçalves. Eu tenho medo. Não, de todo. Entrei na EST através do programa Maiores de 23 e, efetivamente, quando entrei estava nervoso. Não só porque me sentia deslocado por causa da diferença de idades para com os meus colegas, mas também porque já não estava há vários anos. E nervoso, lá fui eu para o meu primeiro dia na EST e a primeira aula foi com quem? Foi a aula de inglês com a professora Ana Gonçalves. Pronto. Uma coisa pacífica. Ficou traumatizado para a vida, é aquilo que... Não, de todo, não é nada disso que transparece daqui. Obrigada, Francisco. Mas estávamos a falar da questão da partilha e da proximidade. Eu agora desviando-me um bocadinho, mas ainda relacionado com esta ideia do ensino-aprendizagem. O que é o ensino-aprendizagem? É muito mais do que transmitir conhecimento. O ensino-aprendizagem e a motivação que os alunos possam ter das várias unidades curriculares, eu acho que tem muito a ver com o próprio docente. E, portanto, se do outro lado há uma pessoa maçuda, chata, que não interage com os alunos, etc., também não vão ser eles que o vão fazer. Portanto, nós também temos que ter essa capacidade de interagir, fazer piadas parvas, como os meus alunos sabem que eu às vezes faço, e esta questão da proximidade, do envolvimento com os alunos, eu acho que é muito positivo para o processo de ensino-aprendizagem e facilita de facto a prestação dos alunos, a disponibilidade para aprender se calhar matérias um bocadinho mais densas, etc. Portanto, eu acho que esta interação é muito, muito importante. Sim, eu estava-me a lembrar às vezes estes provérbios, ditos, etc., que nós vemos serem partilhados nas redes sociais e que normalmente são atribuídos a autores que não têm nada a ver com aquilo que é dito, mas pondo isso de parte, às vezes circula por aí um que diz que o docente não é aquele que, cada vez mais, não é aquele que ensina, no sentido tradicional da expressão, não é? É aquele que mostra, aquele que indica, aquele que destaca, aquele que acompanha, não é? Sabes o que eu gosto de dizer? É aquele que facilita a aprendizagem. Dá-te as orientações,
dá-te dicas, mas não determina a forma como vais aprender, porque senão estaríamos a formatar alunos em catadupa, sempre exatamente com o mesmo tipo de pensamento, com o mesmo tipo de formatação mental. Portanto, é o facilitar da aprendizagem, dar as ferramentas possíveis. Eu gosto dessa expressão, não gosto da expressão que diz que o docente é o facilitador, isso não gosto. E acho que já uma vez conversámos sobre isso. Sim, sim. Mas esta atitude de facilitar, que eu utilizei mostrar, indicar, acho que é mais ou menos, estamos mais ou menos em sintonia, não é? Acho que foi conseguido neste momento em que estivemos todos juntos. E eu peço desculpa por estar mais uma vez a falar ou a referir uma situação que eu vivi com os meus alunos, mas na última sessão, mesmo ao final, para a despedida, eu dei-lhes um slide que dizia Together we stand, separated we fall. Quer dizer, que não é nada original, não é verdade? Toda a gente andava a dizer isso, por isso é que eu me lembrei também de partilhar com eles. E deste semestre, depois daquelas 2 primeiras semanas iniciais, que foram de facto um susto para nós, não é? A vários níveis, acho que a maior parte destes contactos que nós tivemos, apesar da distância e apesar de isso que nos proporcionou, essa experiência que tu disseste, o pai dessa mestranda, os pais que apareciam às vezes nas aulas, no meu caso aconteceu-me aparecerem animais, havia um aluno, como sabe que eu gosto de gatos, que havia sempre um gato que passava por ali, havia uma turma em que nós aparecíamos com cascóis futebolísticos, não vale a pena dizer o quê, mas já fazia parte. Esse já era um clássico em todas as aulas, se não eram cascóis, eram camisolas, sim. Houve ali uma proximidade, e mais uma vez, como eu disse há pouco, por perversa que esta afirmação possa parecer, houve uma proximidade que nós criámos aqui que foi muito agradável, no meio desta situação toda. O cuidado, isso que tu disseste há pouco, de começar uma sessão, então como é que vocês estão? E muitas vezes era a primeira pergunta vinha do lado lá, do lado dos alunos. Então, e a professora, como é que está hoje? Isso, ok, no meio disto tudo, isso foi ótimo, não é? Claro, claro. E não só entre nós e os alunos, entre nós colegas também. Sim. Ou seja, eu acho que nunca tivemos tanta partilha de novas metodologias, ferramentas, como é que eu faço isto, como é que eu faço aquilo, mensagens, fosse mensagens de telemóvel ou mesmo no Moodle, que nós utilizávamos também para partilha. Este mês tivemos também vários encontros de partilha pedagógica dinamizados pelo Conselho Pedagógico. Ontem foi um momento muito, muito interessante e sentimental também. E era engraçado como as pessoas iam dizendo, então, mas e se eu fizer assim na minha unidade curricular, como é que eu devo adaptar, como é que posso fazer, etc. E estas Ana, desculpa, mas agora tenho mesmo de interromper. Tu há bocado fizeste assim um agradecimento assim um pouco descabido, que não fazia grande sentido ao que... Não, que não fazia. Não, ficamos aqui a tarde toda, não. Agora é a minha vez de agradecer e, de facto, a organização desses momentos de partilha pedagógica para nós docentes foram excelentes, mesmo que em alguns casos não significasse uma adesão a 100% ao que era dito, mas o que significaram em termos de nos pôr a pensar. Olha, por exemplo, ontem tive uma reunião com docentes com quem vou partilhar uma nova unidade curricular e estivemos a falar sobre isso e, portanto, essa teia de partilha que tu falaste é fantástica e não há dúvida de que essa organização já não é a primeira vez que acontece e tu tens estado na linha da frente, usando esta expressão agora tão em voga, tu tens estado na linha da frente dessas partilhas pedagógicas, foram extremamente úteis. Sim. Muito obrigada. Eu acho que sabem sempre a pouco, sabes? Para já, o facto de termos feito só agora em julho, porque em termos de agenda era sempre complicado fazermos ao longo do semestre, mas sabem sempre a pouco porque aquilo que tratamos em cada uma delas, ou em cada um desses encontros, são temas muito particulares, ou de uma ferramenta, ou de uma nova metodologia, mas eu acho que de facto podemos depois transpor para aquilo que são as nossas unidades curriculares e se não conseguirmos
ir buscar tudo, alguma coisinha vamos buscar destas partilhas, portanto eu acho que é de continuarmos, porque são indispensáveis. Uma coisa são as partilhas possam ser habituais entre curso, entre ano, para nos articularmos, até mesmo unidades curriculares que partilham o mesmo projeto, por exemplo, e isso fazemos em alguns cursos e em alguns anos, mas estas partilhas em que nós trabalhamos com pessoas completamente diferentes, de áreas completamente diferentes da nossa, traz-nos outra visão das coisas e uma visão de novas possibilidades. E de pensarmos, isto que eu andava à procura há algum tempo, esta ferramenta ajuda-me, por exemplo. Aconteceu uma situação deste género ontem, na partilha de ontem. Portanto, eu acho que estas comunidades de partilha, de aprendizagem entre docentes, são muito importantes, e nós também já fazemos isso há algum tempo, por exemplo, com aquilo que nós chamamos as comunidades CLIL, ou seja, de docentes que lecionam em língua inglesa, e que já começámos isso em 2014 e que tem havido diferentes comunidades a partilhar estratégias de aprendizagem, mas eu acho que as pessoas saem sempre destas partilhas de coração cheio, contentes de facto por terem estado a trabalhar com os colegas. E depois o facto de sermos pessoas, docentes de faixas etárias diversas, de formações diversas, isso vai permitir que muitos de nós, para não dizer todos que é difícil, como é lógico, mas que a maior parte de nós, se calhar, que consigamos chegar aos caminhos que mais se ajustam aos perfis dos nossos estudantes, não é? Claro. Tu estás na ESTE há 18 anos, 16, 16, 16, 16 anos. 16 anos. Eu estou talvez há 19. E, Uhum. portanto, por muito que nós tentemos mudar sozinhos, não conseguimos. Voltamos à tal questão do together we stand, não é? Uhum. Não conseguimos. E é muito interessante verificar como, mesmo de áreas de saber diversas das nossas, nós conseguimos ir buscar alguma coisa e ir aproximarmos cada vez mais do perfil dos nossos alunos. Isso é que é Sim. fantástico. Sim. E se calhar voltando um bocadinho também a outra coisa que tu dizias, da questão da facilitação da aprendizagem, eu acho que com estes moldes via Zoom, via Teams, etc., passando aqui a publicidade, foram as ferramentas que de facto utilizámos, ou seja, nestes modelos síncronos à distância, tivemos cada vez mais consciência de que não podemos transpor aquilo que são aulas presenciais para este contexto. Portanto, o veículo de comunicação não funciona nesse sentido, não funciona para isso. E, portanto, temos também aqui que adaptar as nossas práticas, porque aquilo a que estávamos habituados a fazer em contexto de sala de aula não se pode transferir automaticamente para este contexto online, e por isso ainda mais a necessidade de formação da nossa parte, ainda mais a necessidade de compreendermos que não somos um poço de conhecimento que está ali para transferir esse conhecimento para os alunos de todos, estamos aqui para dar as ferramentas necessárias para que eles possam procurar os seus percursos de aprendizagem, muito na linha daquilo que a Declaração de Bolonha avançava, não é, em termos dos princípios, declaração essa que foi assinada em 99, e nós 20 anos depois estamos a descobrir muitos dos princípios de Bolonha, portanto não deixa de ser curioso. Certo, e por obrigação. E por obrigação, exatamente. Ou por imposição, se melhor Claro, dizer. claro. Não deixa de ser Estudantes curioso. e professores. Sem dúvida, porque eu há bocado partilhei, e acho que os colegas com quem eu fui falando ao longo deste tempo também passámos por diversos momentos, não é? Aquelas 2 primeiras semanas, como eu disse há pouco, acho que foram avassaladoras para todos, para estudantes e para nós, não é? Depois entramos num ritmo mais fácil, se calhar, mas depois, com a aproximação das avaliações finais, ainda pensando em termos do paradigma presencial, eu acho que muitos de nós, e mais uma vez, docentes e estudantes, sentimos, espera lá, e agora? Isto não está a ser igual? Claro que não, não é para ser igual. Não é para ser uma réplica, Sim. não é? Agora, também temos muitos riscos, e agora que falavas na avaliação,
Eu acho que há uma coisa que deve preocupar todos os envolvidos, é aquilo que nos vários níveis de ensino depois nos trouxe a avaliação via online, por exemplo, com um maior policiamento da avaliação, ou seja, em que mais uma vez estamos online com os alunos, a olhar para eles, a ver para onde é que eles olham, temos que escolher uma plataforma que limita ao máximo o acesso dos alunos a outras ferramentas, etc., e não é isso que é o processo de ensino-aprendizagem. Portanto, ao longo deste semestre também fomos percebendo que fazer testes por esta via traz muitas limitações e, portanto, se pudermos fazer outras alternativas de avaliação, melhor. Porque esta questão do policiamento também nos traz uma condição muito que é preocupante, eu diria que ao estarmos a condicionar os alunos a esta situação e torná-la quase normal, não é? Com todas as aspas que isso possa ter, estamos também a tornar estes alunos numa geração um bocadinho mais dócil, não é? Que vai ficar receptiva a outras formas de policiamento também que possam existir. Portanto, eu acho que isto nos traz, não são reflexões filosóficas, mas traz-nos outras preocupações que nos ficam deste período e sobre as quais temos que refletir para o próximo ano. O ensino-aprendizagem não pode ser de todo isso, quer em regime presencial, quer via, assim, no modo virtual como nós tivemos. E quer dizer, outra questão que não cabe aqui, nem eu teria todas as ferramentas para discutir a sério contigo, tens uma formação diferente nesta área, mas tenho que pensar, e mais uma vez, ontem também falei isso com as nossas colegas, a questão dos testes, que ensino é este, que se resume muitas vezes a 50 minutos ou a 100 minutos no final de um semestre e depois pronto. Sabes, és muito bom ou não sabes, não é? E és avaliado nesse panóptico, certo? Não é? Olha, Cândida, eu acho que o nosso amigo Foucault Foucault. tem mexido muito nestes últimos meses, tem de facto. Exatamente, não é? Porque não é essa sociedade que nós queremos. E mais uma vez eu sei, estamos a extrapolar, não estamos a falar só de ensino e aprendizagem, mas estou a seguir um pouco essa linha que tu indicaste agora. Ok, os docentes enquanto facilitadores e indicadores, enfim, conselheiros, orientadores, não são polícias de todo. Não é isso que nós queremos. E o que nós queremos são pessoas que Sabem reajam, pensar, exatamente, que sejam que críticas e que conseguem reajam. reagir a uma determinada situação da forma mais adequada possível e, portanto, para isso têm que ter capacidade de reação, adaptação, etc. E, mais uma vez, aqui a importância das competências transversais que precisamos também de ajudar os nossos alunos a desenvolverem. Toda esta questão, análise crítica, adaptabilidade, a questão da comunicação, ficará para a vida e por isso não é de todo algo que possamos descurar e muito pelo contrário, temos que investir ainda mais na formação destas competências porque é aquilo que vai fazer a diferença entre eles e outras pessoas no mercado de trabalho. Por isso, olhando para trás, nós de facto temos aprendido muito também ao nível destas competências transversais ao longo destes últimos meses. Sim, é isso que vai fazer a diferença nos 100, 150 que são licenciados, não é? Ao final de cada ano letivo e que parece que ainda continuamos a insistir que o objetivo é que saiam todos exatamente com as mesmas competências. Exato. Não é assim que eles vão ser enquanto seres humanos, não é assim que eles devem ser como profissionais, não é assim que eles vão marcar a sua posição no mercado, não é assim que se vão impor, não é? Ok, então isto tudo foi para falar da pergunta, Ana.
Isto tudo, já viste, tanto tempo aqui só para falar de uma pergunta. E depois, então, a segunda parte, repensar estratégias de ensino-aprendizagem em tempos de pandemia. Se calhar Sim. já entramos um bocadinho por aqui, Sim, não é? já entramos um bocadinho. Relativamente, nós já falámos muito dos professores e dos alunos, acho que nos falta falar das instituições de ensino. Uhum. Estejamos a falar de escolas, estejamos a falar de instituições de ensino superior, mas há de facto aqui um papel preponderante naquilo que é a organização do ano letivo, deste e dos próximos, deste eu digo já do próximo, não é? E dos seguintes, porque de facto, se vamos pensar que o papel da avaliação sumativa, por exemplo, não deve ser assim tão significativo como aquilo que tem vindo a acontecer ao longo das últimas décadas, porque o grande problema é esse, é que a educação não tem sofrido alterações extraordinárias em termos daquilo que são os modelos de avaliação já há várias décadas. Não se ajusta, não é, Ana? Não se tem ajustado. Exatamente. E, Uhum. portanto, temos aqui que já nos estamos a ajustar com esta componente tecnológica, não é? De introduzir o digital, Mas mais uma vez fomos obrigados, não é? sempre obrigados. Olha, há obrigações que vêm por bem. Pronto, ok. Então, olha, já fica se calhar um tema para daqui a um ano. Sim, se calhar. E portanto, em termos daquilo que as instituições de ensino também têm que disponibilizar a alunos e docentes e naquilo que é o seu papel formativo em todo este processo. Ou seja, pensarmos que de facto precisamos aqui de estruturas que nos deem orientações claras, uma organização bem estruturada daquilo que possa vir a ser um ensino misto, orientações claras também naquilo que são as possibilidades que os docentes têm para alterar metodologias de ensino-aprendizagem, para alterar modelos de avaliação também. E mais uma vez, aqui um mal que vem por bem, nós temos esta questão do distanciamento social vai exigir que, em termos de salas, nós tenhamos uma lotação mais reduzida. E isto, em termos de qualidade pedagógica, é ótimo. É do melhor, É o exatamente. melhor que há. É certo que não queríamos máscaras, não queríamos viseiras pelo meio, mas, e também não queríamos o distanciamento entre alunos em cadeiras em que o modelo, mais uma vez, volta um bocadinho ao passado, não é? Uhum. Portanto, eu acho que outra perda será aquela disposição mais colaborativa, de mesas redondas, etc., que deixa neste contexto de ser possível. Mas turmas mais reduzidas, sempre que isso seja possível também em termos de gestão de espaços, gestão de recursos humanos, isto só traz uma mais-valia para a qualidade pedagógica. Portanto, isto também tem que ver com a organização em termos institucionais. E o papel também que foi dado aos conselhos pedagógicos das escolas, das instituições de ensino, que normalmente são vistos como órgãos menores e que passaram aqui a ter um papel bastante ativo em definir algumas destas estratégias e destas orientações. Portanto, em termos organizacionais, também isto fez mexer muita coisa. E ainda que haja muita reserva relativamente a essas mudanças, elas têm que acontecer. Portanto, aí não há volta a dar. E a partir do momento em que são faladas lentamente, a coisa, não é? Diz mal de mim, mas não me ignores. É um bocado nessa lógica, não Sim, é? sim. Há uma coisa com a qual eu não concordo contigo, Ana. Então, Eu não gosto da expressão distanciamento social, hum, porque eu acho que nós socialmente, se calhar, até temos estado mais próximos. distanciamento físico. Sim, Hum? sim. Sim, concordo, sim. Concordas? Concordo. Ok. Porque lá voltamos atrás, não é? Voltamos quase ao início desta conversa. Em termos sociais, são outras formas, não tem sido propriamente um distanciamento, em muitos casos tem sido o oposto. Portanto, é o distanciamento físico que nos é imposto agora, não propriamente o distanciamento social. Concordo contigo, sim. Uhum. Pois é, mas esse distanciamento físico, de facto, em termos da dinâmica das aulas, é de facto um resultado muito positivo do tal mal que afinal acabou por vir por bem, Sim. não é? A organização das mesas e das cadeiras em sala de aula não é positiva, como é Pois. óbvio.
mas o número de alunos por turma, em sessão presencial, desde que não haja uma perversão de depois, em aulas online, passarmos a ter 100 e tal pessoas ao mesmo tempo, ou seja, que uma coisa não seja para compensar a outra. E, portanto, também aí temos que ter algum cuidado, porque depois são as sessões online que não vão funcionar. Portanto, também temos que ter cuidado neste equilíbrio e aí, mais uma vez, as instituições de ensino têm que ter esse papel e esse cuidado de não causar aqui uma situação um bocadinho perversa em termos do ensino-aprendizagem, daquilo que se pressupõe que seja o ensino-aprendizagem presencial e um ensino-aprendizagem online, que deve ser muito mais tutorial, de acompanhamento, de esclarecimento de dúvidas, etc., do que propriamente lá está, já tínhamos falado nisso, na questão de aulas positivas via qualquer uma destas ferramentas. Exatamente, não funciona. exatamente. Não, mas como tu disseste logo no início, nós em março, no dia 10 de março, 10 de março, que é uma data fantástica, icónica. icónica, fomos apanhados de surpresa, não é? Sabíamos já que estava a acontecer noutros sítios. Eu tenho 2 ex-colegas de faculdade que são docentes na Universidade de Macau e que já estavam, havia 2 ou 3 meses a dar aulas a partir de casa. Eu confesso que achava um pouco estranho. E tentava às vezes imaginar o dia-a-dia deles. Era sempre a ideia, cá não chega, não é? Exatamente, a pensar, mas eles estão em casa, ok, estão em casa, mas não. E de repente, se te recordas, a Universidade de Lisboa fechou um dia antes de nós, não é? Tinha havido uma decisão do CRUP e depois houve ali uma confusão qualquer. Eu recordo-me que no dia 9 de março à noite tinha colegas nossos a telefonar e alunos, por causa de um curso que nós temos em parceria com a Universidade de Lisboa, a perguntarem agora como é que vai ser. Sim. E depois, no dia 10 de março, ainda tivemos, eu lembro-me que dei aulas até às 10 para o meio-dia, e por ser esse dia tão especial, queria fugir da escola para ir almoçar, para festejar o dia especial, e de repente soube que ao fim do dia, o turno da noite, ou seja, a partir das 8 horas já não houve aulas, não é? Portanto, nós aí fomos todos apanhados, todos estudantes, docentes, os nossos colegas não docentes, que também têm estado com uma dinâmica completamente, enfim, sempre em cima do acontecimento e sempre a ajudar-nos e sempre tenho tido feedbacks muito positivos e comentários muito agradáveis de ouvir, de alunos que falam da forma como os serviços da ESTE os têm ajudado em inúmeras questões, mas voltamos à tal questão, nós aí fomos apanhados, nós ouvíamos dizer que estava a acontecer não sei onde, o que significa que para o próximo ano letivo nós estamos a trabalhar assim numa rede um pouco estranha, não é? Não sabemos muito bem onde é que estamos a pisar, mas agora já temos muito mais a que nos agarrar. Claro. Ou muito mais a que nos desagarrar, claro. Não é? E também para evitar uma circunstância de que todos nós nos queixamos durante estes meses, em especial nos primeiros meses em que estivemos em casa, que foi o volume de trabalho. Portanto, para termos esta adaptação, tivemos que fazer o pino quase, não é? De tentar arranjar outro tipo de estratégias, de tentar pensar em alternativas, de fazer novos modelos de avaliação, novos guias para trabalhos, etc. Nós queixámos do volume de trabalho que passou a ser consideravelmente maior. E os alunos também, portanto, os alunos queixavam-se que os professores os estavam a bombardear de tarefas. Eu acho que todos estávamos assim um bocadinho a ver em que terreno é que estávamos a pisar e acho que depois foi algo que nos fomos adaptando. Mas precisamente também para evitar isso, um planeamento o mais realista possível e tendo em conta aquelas que são as nossas limitações, nossas, quando eu digo nossas, não é necessariamente da ESTE, nossas a nível daquilo que nos é imposto neste tal distanciamento e daquilo que são as nossas estruturas físicas, as nossas salas, os nossos espaços, como é que vai ser com um bar, com uma cantina, com corredores, portanto, tudo isto tem que ser pensado. O alojamento dos alunos que estão deslocados, por exemplo. Exatamente. Olha,
temos mais uma pessoa. E Eu desta vi vez... logo, tu estavas assim com aquele ar Não, eu maroto. estava com aquele ar, sabes porquê? Porque estava quase a acontecer-me o que aconteceu à nossa colega Susana Gonçalves, que Então, quase no final da conversa ficou sem bateria. E eu de ah, repente olhei para o meu telemóvel, para o meu ecrã e vi que estava tudo a ficar assim muito baço. sim. Mas enquanto fui a ligar o carregador, reparei que temos neste momento, temos um comentário de alguém que ambas conhecemos, a Marisa Fragoso, Ah, Marisa, não sim. é? Então, Marisa diz, obrigada a ambas as professoras pela partilha, muito interessante como sempre. Há males que vêm por bem, sem dúvida, mas já temos também algumas saudades da interação ao vivo com colegas e professores. Nós também, Marisa. Nós também, nós também. Exatamente. Sendo que com a turma da Marisa nós tivemos talvez umas 3 ou 4 aulas, se calhar 3, antes de passarmos para este. Portanto, a Marisa foi nossa aluna de mestrado e tivemos umas 3 sessões antes de passarmos para este modelo. Portanto, com turmas novas foi um bocadinho mais difícil, acho eu, a adaptação inicial, porque Sim. ainda não nos conhecíamos bem. Portanto, houve ali um. Não tínhamos aquela aprendizagem um do outro, não é? Que facilita depois toda a gestão, Sim. toda a comunicação. Eu Mas trabalhei acho que com a ficou muito Marisa no bem. primeiro semestre. Eu trabalhei com a Marisa no primeiro semestre. Sim. Sim, mas de facto há aqueles pequenos, aquelas coisinhas que fazem a diferença, não é? Que de facto, quando nós já trazíamos, a mim aconteceu-me trazer as turmas de licenciatura do primeiro semestre para o segundo, e de facto foi uma forma diferente, mas havia muito que conhecia deles, como é lógico. Olha, se pensarmos, se de facto tivermos um modelo em que, por exemplo, as nossas primeiras aulas terão que ser à distância e não presenciais, no limite, eu acho que aquilo que vou sentir mais falta e que vou sentir mais saudades são das primeiras aulas, porque as primeiras aulas não são só de vamos fazer isto, o programa está feito assim, São as etc. E agora impressões, não é? São as primeiras impressões. olha, eu faço sempre uma atividade em que os alunos têm que estar em pé e temos que partilhar coisas, etc. E agora com a Marisa, que participou, eu lembrei-me a nossa atividade no fundo da sala no primeiro dia, a partilharmos, não interessa, porque isto depois também, mas a partilharmos várias coisas para nos ficarmos a conhecer melhor. E eu acho que a primeira aula presencial é assim, dá-me sempre um gozo extraordinário. Sim, é aquela aula em que tudo é possível, não é? O É, chão é exatamente. ouvir. Sim, sim, sim. E olhamos para a ficha de unidade curricular e para as pessoas, e olhamos mais para as pessoas, não é? Sim, E não sim. olhamos para a ficha de unidade curricular ou a FUC, como nós carinhosamente. Ou a lista, ou a lista de presenças, não é? Exatamente, Só vemos exatamente. nomes uns atrás dos outros Exato, e e muitos números sim, e depois há nomes repetidos, porque são modas de geração e não sei o quê, mas ali não, fica a lembrança de alguém que levava, por exemplo, um colar muito engraçado, ou um aluno que disse uma piada, ou alguém que chega atrasado e apresenta por ser a primeira aula, ainda sente assim alguma cerimónia e faz assim um pedido de desculpas diferentes e portanto são sim. vai marcar a relação para o resto do Uhum, semestre, não é? uhum. Ana, lembras daquela, na nossa pré-conversa, temos tido aquele comentário extremamente filosófico de como o tempo voa? Já voou, não foi? Eu agora Voaram olhei aqui. 50 minutos, Uhum, imagina. sim, boa. Eu vou-te dar a palavra para tu dizeres o que quiseres, para fazeres um remate da nossa conversa. Então eu volto à pergunta, não é? Começámos pela pergunta, fomos andando à volta da pergunta e se calhar voltava à pergunta. E voltava à pergunta naquela perspectiva de só daqui a algum tempo, e não sei se esse tempo serão meses, serão anos, é que vamos ter uma percepção mais clara de tudo aquilo que fomos aprendendo, ou se quiseres, fomos ganhando ao longo destes meses. Há coisas negativas, mas a própria situação já é negativa por si, portanto, vamos olhar para as coisas positivas que daqui retiramos e é certo que nós preferimos muito mais, iremos sempre preferir o modelo presencial,
Mas há boas coisas no modelo, neste modelo de ensino à distância, e a ideia é retirarmos deste modelo aquilo que ele de melhor tem para oferecer, no sentido de, se pudermos integrar algumas dessas coisas naquilo que são as nossas práticas de ensino-aprendizagem para as melhorarmos, então ótimo. E portanto vamos repensar as nossas estratégias de ensino-aprendizagem, pensar também muito naquela que foi a experiência dos alunos em todo este contexto. Nós nunca nos podemos esquecer que os alunos têm que ter um papel reflexivo e ativo na sua aprendizagem, portanto, eles próprios dizerem-nos isto funcionou, isto não funcionou, se calhar faríamos desta forma, se calhar é melhor fazer de outra forma. Isto é importante, porque nós assim conseguimos também ir mais ao encontro daquilo que são os diferentes perfis de aprendizagem, portanto, e também estas ferramentas têm sido boas nesse sentido. Há alunos que são mais dados à escrita, há alunos que são mais dados à expressão visual, o que quer que seja, portanto temos vários perfis e podemos também trabalhar com esses vários perfis utilizando as diferentes ferramentas de aprendizagem que temos agora. Não é agora, já é desde há muito tempo, mas mais uma vez, que fomos obrigados a aprender e muitas outras haverá que ainda vamos aprender, portanto, eu digo-vos uma coisa, Cândida, eu estou extremamente motivada, preciso de férias, é verdade, todos precisamos, mas eu estou, como se diz, em pulgas para começar o novo ano letivo e preparar e implementar outro tipo de estratégias, muitas delas que tenho vindo a aprender em vários cursos de formação que tenho feito ao longo deste tempo, se não cursos de formação, webinars, etc. E, portanto, todos também, enquanto docentes, temos que ter este papel ativo de irmos procurar aquilo que sentimos que está em falta na nossa formação. E, portanto, eu estou desejosa de experimentar coisas novas nas minhas unidades curriculares em termos de novas estratégias de ensino-aprendizagem, portanto, vamos a isso. Eu estou desejosa das férias, isso é o primeiro ponto. E depois, de facto, com também, e mais uma vez agradeço-te, com a ajuda daquilo que fui ouvindo nas partilhas que o Conselho Pedagógico promoveu, também com algumas ideias e com umas mais ou menos assentes, outras ainda aqui um bocadinho a fermentar, mas a comunicação não é e não pode ser só virtual, como é lógico. Claro. Mas atualmente a comunicação também é assim, não é? Este também é um modelo cada vez mais importante e cada vez mais importante para o nosso público, para os nossos estudantes, não é? Claro. Portanto, tem de ser integrado com peso, contém devida, como é óbvio. Exato. Eu só quero deixar 2 dicas antes de nos despedirmos. Quero recordar que temos ainda segundas fases de candidaturas a 3 cursos de mestrado. Um mestrado em conjunto com o IGOT, um mestrado em Turismo e Comunicação, um mestrado em Gestão, em Hotelaria de Saúde e Bem-Estar com o Politécnico de Setúbal, também está ainda aberto, e estamos quase a abrir as candidaturas a um novo mestrado em Food Design. E quero também recordar que as candidaturas ao ensino superior abrem a 7 de agosto, portanto, faça o favor de ver toda a informação que tem sido disponibilizada. Ainda há cerca, talvez menos de um mês, o atual secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, falou do turismo como uma plataforma preferencial e que nos pode ajudar a ultrapassar os tempos difíceis da pós-pandemia. Portanto, para que tal aconteça, nós precisamos ter bons profissionais. Portanto, faça o favor de consultar o site da ESTA, as redes sociais e de se candidatar aos nossos cursos. Como viram aqui pela professora Ana Gonçalves, temos cá gente muito boa. Vamos voltar em setembro. Quer dizer, hoje esta conversa começou por causa da pandemia, para não estarmos sozinhos, não é? Vamos ver se voltamos ou não em setembro. Independentemente das condições, eu acho que era de manter, porque têm sido momentos de aprendizagem, de rever pessoas, alunos também, que já não víamos há algum tempo, portanto é de manter. E deixa-me dizer-te, aqui há tempos alguém comentava comigo, aqueles esta conversa são muito giros porque a Cândida tem imenso jeito para aquilo e de facto confirma-se, ou seja, é uma conversa, não é estarmos aqui a responder, a fazer pergunta e resposta, é uma conversa, portanto é uma Sabes conversa que como outra qualquer, e obrigada.
Obrigada eu. Nos primeiros tempos era um bocado um momento alto da semana. Se bem que, como eu acho que deixei transparecer há pouco, estes contactos com os alunos, através de Zoom, Moodle, etc., não foram os melhores do mundo, não é? Mas acabaram por ser interessantes e aquela proximidade que numa situação dita normal não acontecia, eram muito bons. Mas é claro que especialmente nos primeiros tempos, o dia do Esta à Conversa era praticamente um dia de festa para mim, porque estava muito contente e tinha de ir à procura de informações para não fazer assim uma figura de muito ignorante e de facto gostei imenso. E gostei muito de acabar o último Esta à Conversa falando contigo. Obrigada, Nós já igualmente, nos também, conhecemos assim também. há coisa de uns 8 dias, 15 dias. Nós não nos conhecemos há muito tempo, de facto. Não, 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 não. A não. senhora chama-se Ana, não é? É, É, ok. doutora Cândida, como está? Como está? Muito prazer. Então, olha, um beijinho muito grande, Ana. Obrigada, Foi um um gosto. beijinho. Muito Obrigada por obrigada pelo tudo. convite, uma vez mais. Obrigada pelas aprendizagens todas. Obrigada. Obrigada.